Você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Essa palavra que eu vou compartilhar agora é uma palavra muito breve que eu vou compartilhar agora. Uma palavra da semana passada e da semana retrasada que está sendo gravada. Os sermões de 2 semanas atrás estão lá no YouTube. Se você que nosso equipamento de gravação não é com a excelência que a gente precisaria, mas chegaremos lá em breve. Mas se você precisar, se você quiser, tem os sermões da semana passada e da semana retrasada no canal com o meu nome lá no YouTube. Pode servir para abençoar alguém. Amém, amigo? Aproveite lá. Pode servir para abençoar alguém. Não é mesmo? Como Deus quer abençoar uma pessoa, às vezes Ele usa até um jumento. Pode usar qualquer um para abençoar. Para dar mais uma possibilidade. Não é mesmo, amigo? Amém? Claro que só usou jumento uma vez. Mas para ver que Ele pode tudo. Ele pode tudo. E a gente que seja humilde para saber que muitíssimamente mais nós dependemos dele do que Ele precisa de nós. Não é mesmo? Mateus capítulo 25. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, olha o que diz o verso 31. Olha o que diz o verso 31 desse texto. Fala de uma coisa que vai acontecer ainda no futuro. Mateus 25, 31. Presta atenção aí, porque ele está falando do futuro. O seu futuro está escrito aí, amigo. Aliás, o futuro de todas as pessoas. Tem gente que gosta de adivinhar o futuro, gosta que lhe revele o futuro. Já viu lugar onde as pessoas ficam dizendo que vão adivinhar o futuro? Pois não precisa ficar pedindo para alemão para saber o futuro. Leia a Bíblia que fala do futuro. Agora, as pessoas gostam de saber de ilusões sobre o futuro. Aqui está a verdade sobre o futuro. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas, vocês me vestiram, estive enfermo, vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas, te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, aqui ele chama de bodes: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha o verso 46. Estes, os bodes, irão para o castigo eterno, mas as ovelhas, os justos, para a vida eterna. Repita depois de mim o verso 46.
e do seu lado esquerdo. Você está aí nesse cenário, irmão. Olha para o irmão da sua Bíblia, você está nessa página da Bíblia. Se acha aqui, irmão. Peça para o irmão se achar. Se acha aqui nessa página. Diga onde é que você está. Em que versículo fala de você ali? Qual é o versículo que fala de você ali, amigo? Você trata de ser esperto. Trata de ficar esperto. Porque esse texto está falando de você. Está falando do seu futuro. Do seu futuro. Quando não terá mais jeito de mudar o futuro. É o futuro definido. Hoje ainda você pode mudar. Dependendo do que você faz hoje, você vive amanhã. Mas nessa página da Bíblia está falando sobre o seu futuro que não terá mais como mudar. Você está nessa página. E cabe a você dizer se você está do lado direito ou do lado esquerdo, porque Jesus está descrevendo no cenário. Tem gente que ele vai colocar do lado direito dele, tem gente que vai colocar do lado esquerdo dele. Quem estiver do lado direito dele vai ter vida eterna. Quem estiver do lado esquerdo, castigo eterno junto com o diabo e os demônios. Isso é mais claro do que o sol. Isso está na Bíblia muito claramente. Jesus pregou isso. Está na palavra. Esse é o futuro. E o que eu preciso falar mais? É você que tem que se achar aí nessa cena. É você que tem que se achar aí nessa cena. Olhe para você nesse texto. Onde é que você se vê? Nesse capítulo da Bíblia. Onde é que você se vê? Que em nome de Jesus você seja ovelha de Jesus. Ele separa as pessoas em duas categorias: as ovelhas e os bodes. As ovelhas e os bodes. Ou você é ovelha e as ovelhas são salvos, ou você é bode e os bodes são os perdidos. É a turma que vai para o inferno. Você é ovelha ou você é bode? Ovelha ou bode? Jesus faz essa distinção: ovelha ou bode. A gente que mora na cidade a vida inteira não tem muito contato com fazenda, com animais. Um pouco de contato com ovelha, porque ovelha a gente tem mais, comumente a gente tem visto mais ovelhas do que bodes. Bode é um bichinho, não é muito lindo, não é nada lindo. E Jesus escolheu o bode para falar das pessoas perdidas. Agora, irmãos, você sabe que no mundo o bode é associado ao diabo. Bode é associado ao diabo. Por vezes o diabo é descrito como se ele fosse parecido com um bode. De onde vem essa associação do diabo com o bode? Um bichinho chamado bode. Se você já leu o meu livro, As Chaves do Reino dos Céus, eu explico lá. Pelo amor de Deus, você não leu o livro. Compra hoje lá na livraria. E leia, você vai entender. Por que o bode é associado a Satanás? Irmãos, houve um dia quando Jesus Cristo pegou os apóstolos, os 12, e levou para o norte, para o extremo norte de Israel, um lugar aos pés do Monte Hermon. O Monte Hermon está bem no norte do território de Israel e é onde nasce o Rio Jordão. Jesus levou os apóstolos bem onde tem as fontes que geram o Rio Jordão, águas muito limpas, águas que vêm do alto do Monte Hermon, da neve derretida, das fontes que nascem ali no Hermon. Nós já estivemos lá algumas vezes. A água, aquelas fontes, eu já bebi daquela água cada vez que eu vou lá.
tive essa oportunidade. Jesus levou os apóstolos lá, nesse lugar chamado Cesareia de Filipe, também chamado de Pânias. O nome na época de Jesus era Pânias. Pânias. Hoje o lugar se chama Pânias, por causa da pronúncia em árabe, porque a região ali é ocupada principalmente por árabes. Pânias, porque o nome voltou a ser como era na época de Jesus. Pânias. Por que é Pânias? Porque aquele lugar era um lugar de culto a um bode. Eu disse bode. Metade bode e metade homem, chamado Pan. Se você já foi nesse lugar comigo, a gente já esteve lá algumas vezes. Ano que vem nós vamos voltar lá, em fevereiro. Vamos lá para poder ministrar para os irmãos que irão na caravana. Você sabe que, você vai ver, você vai saber que lá tem ainda os restos de um templo, de uma construção de um templo da época de Jesus. E aquele templo era dedicado a Pan, o Deus metade homem e metade bode. E naquele lugar, no templo, nos tempos antigos, se criavam bodes sagrados. Bodes que representavam o Deus adorado naquele lugar. E quando você for lá, naquele lugar tão lindo, onde Jesus fez uma revelação poderosa dizendo sobre as chaves do reino do céu, o livro que eu estou falando para você comprar e ler, pelo amor de Deus. Jesus escolheu aquele lugar para falar das chaves, porque lá tem uma caverna, que os adoradores de Pan dizem que é a porta do inferno. Se você entrar naquela caverna, você chega no inferno. E não foi lá que Jesus disse: eu dou a chave para vocês, e as portas do inferno não podem resistir. Amém. Ele escolheu um lugar para falar aquilo, para falar sobre esse poder que existe para as ovelhas dele. E os discípulos sabiam: sim, o capeta parece com o bode. A turma do capeta tem a ver com o bode, mas a turma de Deus tem a ver com o poder. Amém. O capeta é o líder de bodes, mas Yeshua é o pastor de ovelhas. Amém. Amém, amém. Bode tem a ver com rebelião. Bode é um bichinho rebelde. Por isso, esotéricos, satanistas, todo satanista sabe que o bode é símbolo de Satanás. Todo satanista sabe. Porque o bode é um bichinho que simboliza rebeldia. Mas a ovelha é um bichinho que simboliza submissão e obediência. Pois ele nos diz: vai chegar o dia, quando o Rei, o Senhor, virá com todos os anjos e vai reunir todas as pessoas, e as pessoas vão ser separadas: os que são bodes do lado esquerdo, os que são ovelhas do lado direito. Os bodes é o povo, são as pessoas afinadas com o diabo. As ovelhas são as pessoas afinadas com Jesus. De qual grupo você faz parte? De qual grupo você faz parte? As ovelhas, elas têm... Ovelhas são diferentes de bodes em vários aspectos. Uma das coisas que ovelha tem de diferente de bode, além da questão física, da questão biológica, o comportamento é muito diferente.
Tem um pastor que disse que já teve fazenda, cresceu no meio da fazenda, conviveu com ovelhas e bodes, e até escreveu um texto, fez uma lista de diferenças. Eu estava observando umas diferenças interessantes. Ele disse que uma das diferenças é que ovelha, ela gosta de estar no meio de outras ovelhas. Ovelha é um bichinho que foi criado para não viver sozinho. Ovelha existe para estar no coletivo. Ovelha se dá bem com ovelhas. Ovelha se dá bem com ovelhas. Ovelha gosta de estar no meio das ovelhas. Bodes não são assim. As ovelhas são. Se você é ovelha, para você estar aqui como você está agora, isso tem muito valor. Eu estou no meio das ovelhas. Eu estou junto com os meus pares. Ovelhas valorizam estar junto com as ovelhas. Os bodes não são assim. Para a ovelha há valor em estar junto. O rebanho, o coletivo. Ovelhas não vivem sozinhas, elas vivem em rebanho. Amém, amigo? Olha para o irmão do lado e diz para ele que você gosta de estar. Eu gosto de estar com você porque você é ovelha, eu também. Amém, amigo? Outra característica das ovelhas é que as ovelhas, irmãos, ovelhas amam a sua casa. Ovelhas amam o lugar chamado aprisco, que é o lugar onde elas ficam protegidas. A ovelha, ela vai automaticamente, na hora que o pastor dá o comando, quando o pastor dá o comando, ela entra pela porta das ovelhas. A ovelha gosta da sua casa, a ovelha gosta da sua casa. O bode está sempre querendo fugir. O pastor disse que o bode está sempre tentando furar a cerca, está sempre tentando arrumar um jeito de escapar. A ovelha gosta da sua casa, porque ela percebe que ela precisa dali para estar segura. Ovelha, a não ser a ovelha desfocada, que é corrigida pelo pastor, mas a ovelha normal, nós, amém? A ovelha normal, como nós, gosta de estar na casa do Senhor, gosta de estar na casa do Pai. Estar na casa das ovelhas é uma bênção para nós. Amém, amigo? Uma bênção. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa das ovelhas, à casa do Pai. Para nós é uma alegria estar na casa do Senhor. Uma alegria. Você viu como é que são as ovelhas? Na hora de fechar a igreja, os zeladores da igreja, a dificuldade que eles têm. E as ovelhas não gostam de ir embora. Um dos problemas que nós temos, a gente teve no culto antes das 9 da noite, 15 para as 9, geralmente é o horário que teve no culto. 10h30, ainda tem ovelha aqui. Viu, zelador? As ovelhas do escuro, as luzes apagadas, fica quase mandando as ovelhas embora, né? Isso porque a gente limitou 10h30 no máximo, senão era para de meia-noite ter ovelha aqui ainda. Porque gostam de estar na casa do Pai. Ovelha é assim, ela gosta de estar na sua casa. O bode não é assim, o bode foge. Irmãos, existe na Bíblia, existe um ritual do Antigo Testamento chamado de bode expiatório. A gente usa essa linguagem do bode expiatório. Na verdade, na Bíblia ele é chamado de bode de Azazel. Bode de Azazel. Em determinado momento, em determinada época do ano, os israelitas, os sacerdotes, pegavam um bode, ia até o deserto e soltava esse bode, chamado de bode de Azazel. E assim que ele soltava o bode, o que acontecia? O bode fugia para o deserto. Isso era feito com o bode da expiação, o bode de Azazel, porque bode é assim. Ele quer sumir, quer fugir, e foge para o deserto. O ritual do bode expiatório do bode de Azazel não podia ser feito nunca com ovelha. Nunca com ovelha, tinha que ser um bode. Porque fazia parte do ato profético do ritual que o bichinho sumisse para o deserto. Uma ovelha nunca faria isso. Se você
Bode é o bicho rebelde. Bode é o bicho que gosta de fugir dentro do deserto. Ovelha não é assim. Ovelha valoriza a casa. Ovelha tem a índole doce. Ovelha gosta de dar conta das ovelhas. Mas a principal característica de uma ovelha é que a ovelha ouve e discerne a voz do pastor dela. Toda ovelha, ela conhece o pastor dela. Toda ovelha conhece o pastor dela. Ela ouve a voz, ela discerne a voz, e ela não confunde a voz do pastor. A ovelha, ela aprende a voz do pastor, e ela procura essa voz, porque a voz do pastor lhe dá caminho seguro, irmãos. O bode não está nem ali com a voz do pastor. A ovelha que ouve. Aliás, a ovelha é um bichinho tão especial que o pastor consegue dar comandos mesmo sem falar. Tem ovelhas que o pastor dá comando, tem pastores que usam o som do cajado batendo no chão para dar comando para as ovelhas. E ele consegue ter o resultado das suas ovelhas. Agora, isso não funciona com bode. Não funciona. Bode já tem que ser tratado outro estilo. Outro estilo. Não adianta o pastor falar com bode. Bode não reconhece a voz do pastor. Bode não tem aliança com o pastor. Tem tolerância. Mas se ele puder, ele foge. Aliás, se você é pastor de ovelhas, se você é pastor de ovelhas, creia, elas nunca vão te atacar. A relação de uma ovelha com o pastor é de afinidade. As ovelhas dão para o pastor a lã, as ovelhas dão para o pastor o leite, e o pastor dá para as ovelhas a direção, a segurança. É uma aliança. Nunca uma ovelha está com o pastor. Agora, se você cuida de bode, não vire as costas para o bode, porque ele vai segurar você na altura dos chifres. Ovelha é leal, o bode é rebelde. Ovelha é leal, lealdade é o caráter da ovelha. Ovelha é leal, é aliançada com o rebanho dela, com a casa dela, com o pastor dela. O bode não tem isso, e ele é rebelde. Ele ataca até o seu próprio pastor. Se deixar, ele foge para o deserto. Por isso Jesus separa então, dizendo às pessoas perdidas são bodes, mas os que vão ser salvos, os salvos são ovelhas. Irmãos, o que você é? Ovelha? Existe uma característica que Jesus diz aqui, muito interessante. Ele fala que as ovelhas dele, no verso 34, ele diz assim: venham, ovelhas benditas do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aí no verso 35 ele diz assim: eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro, vocês me acolheram, eu necessitei de roupas, vocês me vestiram, eu estive enfermo, vocês cuidaram de mim, eu estive preso, vocês me visitaram. E Jesus diz: mas aí as ovelhas perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome? Quando foi que tivemos com sede? Quando foi que tivemos estrangeiro? Quando foi que tivemos necessidade de roupas? Quando tivemos enfermo ou preso? Eu vivi no século XX e também no século XXI. Quando foi? Aí Jesus disse que vai responder da seguinte maneira: vocês fizeram isso a algum dos meus irmãozinhos, dos meus pequeninos, fizeram a mim.
ele fala que os bodes não são assim. Os bodes não são assim. As ovelhas, segundo Jesus, nós somos generosos e bondosos uns com os outros. Se você tiver com fome, procura uma ovelha. Ela vai repartir a comida dela com você. Se você tiver com sede, procura uma ovelha. Ela vai repartir com você. Se você tiver com frio, procura uma ovelha. Ela vai te dar uma roupa dela para você. Se você estiver doente, espere a visita de uma ovelha. E se você estiver preso, quem vai te visitar? Ovelhas. Vamos fazer isso por quê? Porque é da índole das ovelhas, o cuidado mútuo. Nós nos importamos uns com os outros. Os bodes não são assim, diz Jesus. Eles só fazem o que interessa, o que dá retorno, o que dá ibope, o que dá poder político. Eles não dão ponto sem nó. Eles não fazem nada que não dê retorno. Eles fazem tudo pensando que vão ganhar. O que é que eu ganho com isso? Esse é o raciocínio do bode. O que eu vou ganhar com isso? Ovelhas não são assim. Fazem com que são bondosos. Fazem com que são generosos. Fazem com que têm compaixão. Fazem com que aprenderam com o pastor que é melhor dar do que receber. Fazem sem esperar nada em troca. Fazem sem esperar nada em troca. Fazem sem esperar nada em troca. Outro dia alguém escreveu aí numa rede social para mim que estava feliz de ter me encontrado na rede social, porque em 1990 e não sei quanto eu teria feito alguma coisa muito boa por ele. Eu tenho até uma boa memória. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu fiz de bom? Deixa eu me lembrar. O que eu fiz por esse homem? O que ele fala que eu fiz de tão bom para ele? Não lembrei. Como é que eu vou lembrar hoje em 2014 se eu ajudei alguém em 1900 e bolinha? Até porque a gente não faz as coisas esperando receber, a gente faz porque a gente é ovelha. A gente se coloca no lugar das outras ovelhas. Não é mesmo, amigo? Quantas pessoas você já ajudou e até esqueceu que ajudou? Quantas pessoas você socorreu e até esqueceu que socorreu? E esquece mesmo, porque você não faz para receber nada. Você faz porque você se coloca no lugar. Você faz porque você é a ovelha de Jesus. Só que Deus veio e Deus anota. Então um dia Jesus disse, eu vou chegar para as minhas ovelhas e vou dizer assim, parabéns, você fez para mim quando você fez. Parabéns por todas as vezes que você me deu comida, por todas as vezes que você me matou minha sede, por todas as vezes que você cumpriu a minha nudez, por todas as vezes que você me livrou do frio. Obrigado por todas as vezes que você me visitou na cadeia ou me deu remédio quando eu estava doente. A gente vai fazer isso para as ovelhas, porque as ovelhas são generosas, são ovelhas. Um cuida do outro. Somos cuidadores móveis. Não é mesmo? O que é discipulado se não cuidado? Todos nós, porque somos ovelhas, a nossa oração cotidiana é: Senhor, me dá mais gente para cuidar. Não é mesmo? Senhor, me dá mais gente para cuidar, ou me capacita a cuidar melhor das pessoas. Hoje mesmo tivemos uma reunião de cuidadores aqui de manhã, poderosa por sinal. Ovelhas são assim, bodes não. Bodes são muito diferentes. As ovelhas, eu vou terminar essa palavra para a gente orar, lendo com você sobre Jesus e as ovelhas dele, em João capítulo 10. A gente se torna ovelha de Jesus. Tem gente que é ovelha desgarrada, até Jesus aparecer e falar com ela. Talvez você seja ovelha desgarrada. E está na hora de você vir para o rebanho de Jesus. Se você
Eu espero que não tenhamos nenhum bode aqui. Se você é bode, você está com raiva de mim agora. E parece que acabou o culto. Se você é ovelha desgarrada, você está esperando eu dizer o que você tem que fazer. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu sou ovelha, mas estou longe da casa, estou longe do rebanho. Se você é ovelha desgarrada, vamos ter alguma te dando a oportunidade de você afinar sua vida com Deus. João capítulo 10. Olha o que diz o versículo 3 de João 10. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de um estranho. No verso 16, Jesus diz assim: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus fala sobre as ovelhas que ainda virão para o rebanho dele. Eu tenho outras ovelhas que ainda não são desse aprisco, mas vai chegar a hora que elas vão ouvir a minha voz, e aí virão para o aprisco, e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu tenho ovelhas que ainda não são do rebanho, mas vai chegar a hora quando elas vão ouvir a minha voz. E aí então, ouvindo a minha voz, elas deixarão de ser desgarradas, elas entrarão no rebanho, e haverá um rebanho e um pastor. Amém. Se você não é bode, mas é ovelha desgarrada, então chegou a hora de você ouvir a voz dele te chamando, para você vir para ele e fazer parte do rebanho dele. Do rebanho dele, do qual todos nós aqui fazemos parte. Amém, amém? Amém. Você é bode. E é com Deus. Amém? Você é bode. É uma pena. Se você entendeu, fecha sua Bíblia. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhinhos. Nós vamos orar ao Senhor. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Que bênção vai ser ovelha. Que bênção vai ser ovelha do Senhor. Diga para Deus, olha comigo e diga: meu Deus, eu vi sobre mim na tua palavra. Eu estou numa página da Bíblia, em Mateus capítulo 25. Eu vi o meu futuro. Meu Deus, haverá um dia quando Jesus vai julgar todas as pessoas, todas as nações, e Ele vai separar ovelhas dos bodes. Eu me vi nesse texto. Esse texto fala de mim, de todos que estão aqui. Esse texto fala da humanidade. Jesus Cristo é o Salvador de todo que nele crê. Todos vão dar contas a Ele. Todos serão julgados por Ele. Meu Deus, como é glorioso o meu Senhor Jesus Cristo. Eu me vejo na palavra. Eu vejo o meu futuro na palavra. A palavra do Senhor diz que eu terei vida eterna. Vida eterna para mim. Eu não terei o futuro de quem Jesus chamou de bode. Eu não sou rebelde.
é a minha índole. Meu Deus, eu sou ovelha. Eu gosto de estar com os meus irmãos. Estar com os meus irmãos é uma dádiva. Passar a eternidade com todos os meus irmãos vai ser um deleite para mim, porque eu sou ovelha. Eu sou ovelha. Eu não fujo. Eu sou ovelha. Eu não escapo. Eu sou ovelha. Eu amo meu pastor. A voz do meu pastor é um som especial para mim. Eu tenho discernimento da voz do Senhor. Eu me alimento dela. Eu preciso de um pastor. Eu sou ovelha. Eu não sou rebelde. Eu sou dócil. Eu sou ovelha. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Que privilégio fazer parte do rebanho. Amém? Obrigado, Senhor, por sermos ovelhas. Obrigado por sermos Igreja Batista Vida Nova, uma igreja de Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio de sermos todos irmãos em Cristo, ovelhas deste rebanho. Os bodes não têm valor nisso, mas as ovelhas têm. Para nós é muito importante nos reunir para adorar. Para nós é muito importante nos reunir para te servir. Quando uma ovelha fica fora da casa do Senhor, ela se sente triste, ela se sente incompleta, infeliz. O lugar de uma ovelha é no rebanho, é na casa do Senhor, é na congregação dos justos. Bendito seja o Senhor. Meu Deus, é da índole da ovelha amar o seu pastor e amar os seus irmãos. Usa-nos para sermos bênçãos nas vidas dos nossos irmãos. Nós queremos cuidar dos nossos irmãos com tudo que o Senhor nos der, nos conceder. Que os meus irmãos possam ver em mim, em nós, ajudadores, cuidadores, amor leal, em nome de Jesus. Diz para o Senhor: Senhor, eu quero amar meus irmãos, eu quero ajudar meus irmãos, eu quero ser uma bênção na vida dos meus irmãos, porque eu não sou bode, eu sou ovelha, e ovelha cuida de ovelha, em nome de Jesus. Amém? Permita-nos, Senhor, que haja cuidado, que ninguém fique sozinho no rebanho chamado Igreja Batista Vida Nova. Esse rebanho cresça muito para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Nós queremos orar agora, toda a Igreja Batista Vida Nova. Jesus falou em João 10,16 sobre ovelhas que ainda não são do rebanho, mas que Ele ainda vai salvar. E que quando essas ovelhas ouvirem a voz dele, então elas virão para o rebanho e farão parte do rebanho dele e o terão como seu pastor. Tu sabes que há pessoas aqui nessa noite, que não são bodes, são ovelhas, mas ainda não tinham ouvido a voz do Senhor. Chegou a hora de ouvirem a tua voz e de darem um passo de vir para o teu rebanho. Porque João 10,16 aconteça aqui nessa noite, Senhor, que nós tenhamos ovelhas ouvindo a tua voz.
recebam comigo na vida. Hoje você está aqui montado, dando sua vida para Deus. Amém? Entregando sua vida como oferta para Ele. Em resposta de Jesus que se deu em oferta por você na cruz. Então por isso, você está dando sua vida para Ele, para que Jesus tome a sua vida. Eu vou pedir que você, se você pode, se você se ajoelha aqui, que você se ajoelhe montado. Se você pode, fica de joelhos, a igreja vai impor as mãos, nós vamos orar por vocês. Quem está entregando na vida da gente? Quem não está, estende a mão aqui, vamos estar vendo essas pessoas. Em nome de Jesus. Você que está de joelhos, diz para o Senhor: eu sou tua ovelha, Jesus. Eu sou tua ovelha. E o meu lugar é no meio das tuas ovelhas. O meu lugar é no teu rebanho. Eu sou tua ovelha. Toma a minha vida, porque eu ouvi a tua voz. E eu atendi o teu chamado. Você está esperando disso para o Senhor: eu ouvi a tua voz dessa noite. Eu atendi o teu chamado. Eu me entrego a ti. Eu sou uma ovelha no altar. Eu me entrego a ti, Jesus. Toma a minha vida. E faz o que o Senhor quiser da minha vida. Diz o Senhor: faz a tua vontade na minha vida. A partir de hoje o Senhor é o meu pastor, Jesus. Tu és o meu pastor, cuida de mim, por favor. Porque eu sou uma ovelha. Endireita a minha vida, dirige a minha vida, abençoa a minha vida. Livra a minha vida do diabo. Livra a minha vida do diabo. Livra a minha vida do lobo. Livra a minha vida da maldade. Agora a igreja olha por essas pessoas. Senhor, nós colocamos essas pessoas, ovelhas do Senhor, prostradas no teu altar. Nós colocamos essas vidas diante do Senhor. Por favor, escreve o nome de cada uma delas no livro da vida do Cordeiro. Salva essas vidas, Senhor. Transforma cada uma delas em ovelha do teu aprisco. Por favor, Espírito Santo, sela essas vidas agora. Por favor, Senhor, que o sangue de Jesus purifique essas vidas agora. Esses corpos, estas almas e o espírito de cada uma dessas pessoas seja tomado pelo sangue de Jesus, purificado e santificado. Toda opressão maligna e poder maligno seja repreendido nessas vidas agora. Que o Senhor cele cada um desses com o teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, derrama bálsamo, derrama azeite, derrama poder, derrama graça sobre cada uma dessas pessoas, porque são ovelhas do Senhor, ovelhas do Senhor Jesus, do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma aplauso bem forte ao Senhor.
administrador da igreja. E você é uma ovelha. Amém, amigo? Você é uma ovelha. E quem está no meio, né, Maria Clara? Está no meio, né, Maria Clara? No meio das ovelhas. Né, Marcelo? Marcelo? Aí, Marcelinho, no meio das ovelhas. Deus, eu estou olhando para essa. Né, Gilbertinho? No meio das ovelhas. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos terminar esse culto. A gente já vai terminar esse junto. Você que veio à igreja pela primeira vez, eu vou pedir para você pegar aquela ficha de visitante e você vai trazer para mim. Entrega para mim aqui em cima. Eu vou dar um abraço em você e você me dá. Eu te dou um abraço e você me dá a ficha. Tá bom? Amém? E assim nós vamos terminar o culto. Vamos orar terminando. Então, Senhor, leva-nos em paz e em segurança. Nos dê uma semana de vitórias, por favor, Senhor. Nos guia, nos guarde, nos dirija, nos abençoe, porque o Senhor é o nosso pastor e nós dependemos de Ti. Nós imploramos